Olá pessoal, sou o professor César Hildo, professor especialista em filosofia. Estamos aqui nos estúdios gravando esse conteúdo maravilhoso de filosofia. Você pode estar em casa acompanhando, fazendo as devidas anotações. E a temática que vamos estar trabalhando hoje é conteúdo para a primeira série do ensino médio. Seria a função do mito na Grécia Antiga. Tá? Então, é importante a gente salientar que para a filosofia, que é uma espécie de conhecimento humano, ela também vai beber e vai se sustentar em outras fontes, né? Em outros tipos de conhecimento. E a mitologia é uma espécie de conhecimento, é uma espécie de linguagem, uma espécie de interação. E, para tanto, a gente vai estar compartilhando com vocês os slides dessas temáticas, né? E aí eu queria que você acompanhasse, você nos ajudasse na leitura para a gente poder chegar a uma conclusão, tá bom? Então eu vou estar compartilhando com vocês os slides e aí vamos ter o primeiro slide, né? A origem e a função do mito, né? Quando que o mito vai existir, né? Ele vai existir a partir do momento que os gregos procuravam uma explicação lógica, uma explicação plausível para aquilo que eles não tinham uma resposta. Então, a mitologia é um envolvimento do homem com o cosmo, com a interação entre os deuses, para tentar explicar os fenômenos naturais que se manifestavam para ele. O vento, certo? As manifestações do mar, as mudanças climáticas, as manifestações da lua. Então, nós vamos ter uma leitura aí, tá? O mito surge a partir da necessidade de explicação sobre a origem e a forma das coisas, sua função e finalidade, os poderes do divino sobre a natureza e os homens. Eles vêm em forma de narrativa, criadas por narrador que possui a credibilidade diante da sociedade. O narrador, quem constrói o esquema do mito, porém, ele só nasce e consolida a partir da aceitação coletiva, ou seja, o mito só existe quando ele cai no senso comum. E ele quem dá a vida ao mito. Então, lembrando que esse conceito de mitologia, ele vai nascer principalmente com Homero e Hesíodo, certo? Homero e Hesíodo, eles são os protagonistas, né, desse trazer, dessa narrativa, quando eles escrevem as narrativas que vão estar envolvendo o mundo místico. Eles vão trazer a concepção da teogania, eles vão trazer a concepção da Ilíada, no caso de Homero. Então, quando a gente observa essas narrativas, a gente vai perceber que existe uma permanência do divino nessa relação entre homem e natureza. Tá bom, pessoal? Então, o nosso slide, ele vai estar contemplando justamente essa narrativa. Então, do mito, né, grego quer dizer uma narrativa fantástica que possui um objeto de explicar a origem de tudo aquilo que se existe e é considerado importante para um determinado povo. Então, pessoal, diante de tal, a gente vai prosseguir aqui, tá, a função do mito. Então, a gente vai ter funções que são muito importantes. O mito tem uma função de explicar, organizar e compensar. Então, no âmbito da explicação, o presente é explicar alguma ação que aconteceu no passado, cujos efeitos não foram apagados pelo tempo, como, por exemplo, uma contestação, né? Existe porquê, né? Então, existe essa relação de tentar explicar. Por que, então, que, por exemplo, Aquiles tinha uma determinada velocidade? Aí tem a explicação, porque, de certa forma, ele era filho de uma divindade. Porque Hércules, então, era um homem dotado de capacidades extremas de força. Então, porque ele também era filho de um semideus. Então, quando a gente olha essa explicação, a gente, poxa vida, então por que não existe determinados semideus, né? Porque a mitologia, de certa forma, ela foi apagada da história, tá? Então, de certa forma, o item 2, organizar. O mito, ele tem uma função também de organizar. Os mitos, eles vão procurar
dá uma certa lógica, tá? Então, de certo modo, organizar as relações sociais de modo a legitimar e determinar um sistema complexo de permissões e proibições. O mito de Édipo, por exemplo, existe em várias sociedades e tem a função de garantir a proibição do incesto, por exemplo, né, que é o caso do mito de Édipo, que diz que de determinada forma ele ia matar o pai dele, ia casar com a mãe. Então, essa mitologia, ela existe na literatura grega, e aqui o nosso foco é de dizer assim, tem uma função de organizar aquilo que não tem lógica, de dar um certo sentido, de trazer uma certa moralidade. Tá bom, pessoal? Então vamos continuar. Tem também a função, pessoal, de compensar. O mito conta algo que aconteceu e não é mais possível de acontecer, mas que serve tanto para compensar, né, os humanos por alguma perda, né, como garantir-lhes que esse erro foi corrigido no presente, oferecendo uma visão estabelecida na natureza, no meio do que cerca, segundo Mariana Chauí. Então, de certa forma, a compensação que o mito vai trazer é a falta, né, de fé naquilo que, de certa forma, está faltando. As pessoas precisam acreditar no sobrenatural. As pessoas precisam compreender que existem relações entre o divino, os seres inanimados, os seres espirituais. Então, de certa forma, o mito tem essa função também. Tá bom, pessoal? Vamos prosseguir. Então, prosseguindo nossos slides, vamos ter também o pensamento mítico, envolve e relaciona elementos diversos. Então, ele não vai trabalhar só com essa ideia, né, de lado metafísico, de lado suprassensível, ele também vai trabalhar outros elementos. O pensamento místico, ele organiza e traz a realidade, dando sentido metafórico às coisas, aos fatos. Em terceiro plano, ele cria relações entre os seres humanos e a natureza, certo? De certa forma, mantendo vínculo, né, vínculos secretos que necessitam ser desvendados, necessitam ser compreendidos. O mito nos ajuda a acomodar no meio do que nós vivemos. Para que o mito sobreviva é necessário o sacrifício, né, que ordena a nossa visão de mundo. Em várias sociedades, o sacrifício de vidas humanas mantinham as relações com a divindade, com o objetivo de aplacar a ira dos supremos. No caso dos hebreus, né, de acordo com o Antigo Testamento, por exemplo, a gente tem uma citação que sempre os pastores eles ofereciam ovelhas, né, em sacrifícios, e temos somente uma ideia, né, de que os hebreus não sacrificavam vidas humanas, apesar de nós termos uma citação no livro de Gênesis que o próprio Criador pede para o pai Abraão pegar Isaac e levar ao monte para sacrificar, mas o mesmo intervém e esse sacrifício humano não acontece. Mas em outras culturas, o sacrifício humano, como as culturas maias, os astecas, os incas, isso era totalmente aceitável no culto, né, do mito. Tá bom, pessoal? Vamos prosseguir. Então, nós temos aí alguns tipos de mito, mitologia gregas, né, principalmente, já que o nosso foco é partir dos gregos. Nós ainda não estamos falando da mitologia maia, nem inca, nem na mitologia egípcia, nem na mitologia persa. Nós estamos partindo da onde nasceu a filosofia. O caminho que a filosofia fez, passando por cima dessa concepção do mito até chegar na concepção de ciência. Então nós temos o mito grego da criação do mundo, né? Por exemplo, desenvolvido por Homero e Hesíodo, o nascimento dos titãs, o mito do Crono, do deus que devora os seus filhos, tudo está nessa concepção lá da teogania, né? Dos titãs, o mito da Pandora, o mito do Prometeu, Apolo, né? A sua luta, né? Afrodite, que hoje ela é retratada no cinema como a Mulher Maravilha, né? A Guerra de Troia também a gente vai ver esse filme hoje sendo interpretado por diversos atores, o mito de Aquiles, a Odisseia, que é o retorno do rei de Ítaca,
né? O mito de Narciso, o mito de Perséfone, o mito da Medusa, é retratado também em vários filmes. Essa Medusa, na verdade, ela petrifica os seus algozes, os seus opositores. O mito do rei de Midas, o mito de Teseu, né? E o mito de Ícaro. Então nós vamos ter essas mitologias permeando ainda o imaginário hoje da atualidade. Quando a gente assiste um filme, por exemplo, do Aquaman, a relação direta é de que Aquaman seria um semideus, seria filho de Poseidon. Quando a gente vê a Mulher Maravilha, na verdade, é o retorno dessa mitologia, demonstrando que aquela Mulher Maravilha é filha de Zeus, Zeus do Olimpo, que é citado justamente nessa trajetória da mitologia. Tá bom, pessoal? Então a gente vai já concluir o nosso raciocínio e vamos estar trabalhando com vocês agora o nosso exercitando. Então, numa questão do exercitando, nós vamos ter o mito, é uma narrativa, é um discurso, uma fala, é uma forma de as sociedades espelharem suas contradições, imprimirem os seus paradoxos, dúvida, inquietações, e pode ser vista como uma possibilidade de se refletir sobre a existência, o cosmos, as situações de estar no mundo ou as relações sociais, como diz aí Everaldo Rocha, né? Mediante essa definição geral de mito, é correto afirmar que as sociedades com conhecimento científico, tecnológico e filosófico completamente constituídos não possuem mitos, pois eliminam as dúvidas e os paradoxos. B. Platão, um dos filósofos mais estudados e influentes do pensamento ocidental, não recorria aos mitos e aos seus diálogos, apesar de ter sido o primeiro a utilizar o termo mitologia. C. Alguns mitos oferecem modelos de vida e podem servir como referência para a vida de muitas pessoas, mesmo no século XXI. D. As sociedades antigas ocidentais e orientais foram fundadas sobre o mesmo mito positivo, variando apenas os nomes dos seus personagens. E todas as afirmações estão corretas. Então, a nossa questão certa é a questão C, tá, pessoal? Alguns mitos oferecem modelos de vida e podem servir como referência para a vida de muitas pessoas, mesmo no século XXI, tá, pessoal? Então, é aquilo que nós estávamos falando, o porquê da importância de trazer novamente essas concepções de mito, principalmente pelos vídeos e filmes de várias produtoras aí que estão trazendo de novo essa mitologia. Espero que vocês tenham pegado essa aula legal. Essas aulas estão disponíveis na plataforma Eduque e também no YouTube, webaulas, ed.ce, você pode estar colocando filosofia e tendo acesso a todo esse conhecimento. Um grande abraço e tchau!